Saudações, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos falar de personagens marcantes da ficção, teatro, romance, contos, poesia. Então vamos falar hoje de Joseph K. Joseph K. é o personagem principal, protagonista desta obra sensacional do Franz Kafka. Franz Kafka todo mundo conhece, ou seja, não, né? Vou apresentar o Franz Kafka. Então basicamente minha mini biografia do Franz Kafka. Ele era um tcheco, ou seja, né, da cidade de Praga, que hoje é a República Tcheca. Ele era um judeu, ou seja, família, né, de ascendência judaica, e ele falava alemão, né? Então imagina a complexidade, né? É um judeu falando alemão na República Tcheca, né? Cidade de Praga, que também é a cidade do Rainer Maria Rilke, né? Nós já falamos aqui poesias. Muito bem. Aí essa obra, né, assim como outras obras do Kafka, foram deixadas incompletas, né? Porque o Kafka, devido ao trabalho, devido ao problema de saúde, não pôde concluir essas obras, né? Então ele até deixou um testamento para que essas obras fossem destruídas. No entanto, né, não foram destruídas, então nós temos acesso. Essa edição explica, né? Essa edição aqui, tradução do Carone, né? Modesto Carone. Ele vai mostrar, né, assim, alguns trechos que foram cortados, alguns trechos alternativos, né, capítulos que não foram completados, né, uma possível ordem desses capítulos. E então tem aqui um apêndice que ele mostra isso, né, ou seja, tem alguns trechos que foram cortados, né, passagens riscadas pelo autor, ou seja, mostra que isso aqui é uma obra, um work in progress, né, é uma obra em progresso, ou seja, ela não foi concluída, assim como o Castelo, né. Castelo é uma obra que não foi concluída e é uma obra que eu não terminei de ler até hoje, né? Então, várias vezes eu tentei ler o Castelo e eu não sei se vou tentar novamente, né? Agora, esta obra aqui já estou na terceira releitura, né? Eu lembro que a última vez que eu li foi em 2012, né? Para um projeto de leitura em conjunto, inclusive da OPA, né? Que era uma ONG idealizada e fundada pelo poeta e editor Rodrigo Starling, né? Nós fizemos uma época de leitura de Kafka, Metamorfose, Processo, várias obras, né? E aí nós falamos em 2012, se eu não estou enganado, acho que foi isso mesmo. Foi a última vez que eu li, então vou reler, né? Mas hoje eu vou falar não da obra, ou seja, o enredo, não vou falar do enredo, né? Os próximos vídeos que eu voltar ao Kafka, vamos falar do enredo, que na verdade não está completo, né? Porque existem várias lacunas aqui, mas a obra do Kafka, todo mundo conhece, são assim, parece sonhos, né? Uma característica da obra do Kafka é justamente parecer sonhos. São coisas completamente bizarras, excêntricas, né? E vão acontecendo na vida do protagonista, né? E não tem explicação, né? Vai acontecendo, não tem explicação. Quanto mais ele tenta explicação, não consegue, né? Então, aqui o Joseph K. é o cidadão comum, né? Trabalha num banco, funcionário, não tem... A vida é comum, cara, vida comum, sabe? Cidadão comum. Cidadão comum, mora lá num quarto, numa pensão, né? Tem uma vida comum, a rotina, vai para o serviço, volta para casa, tenta relações amorosas, né? Tenta relacionamentos. Não, pessoal, aí num belo dia, do nada, alguém chega lá, tem 2 guardas na porta do quarto dele, né? Ah, o senhor está detido, o senhor está preso, o senhor tem um processo. Né? Então essa, assim, a coisa... O castelo, o cidadão quer chegar até o castelo, lá, o agrimensor, né? Foi contratado por um senhor feudal, ele tem que chegar ao castelo para apresentar suas credenciais, saber qual que é o trabalho, né? Como é que ele começa, que dia que ele vai começar a trabalhar, onde é que ele vai trabalhar, o que ele vai fazer. Mas ele nunca chega ao castelo. Sempre tem instâncias, sempre tem pessoas antes, né? Ah, você tem que conhecer fulano, né? Você, aquele ali é o responsável. De forma que ele não consegue chegar nessa instância de poder, ou seja, o castelo é inacessível. E aqui a lei, né? A lei, o processo é inacessível. Ou seja, ele não consegue entender que processo, quem caluniou, né? Porque se ele não fez nada, né? O narrador já fala de cara que ele não fez nada, né? Então a primeira, ele já resolve primeiro aqui, ó. Alguém certamente havia caluniado Joseph K., pois uma manhã ele foi detido sem ter feito nada, sem mal algum, né? Ou seja, o narrador já está falando, olha, foi uma coisa inesperada, porque ele não fez nada. Ele nem estava esperando a polícia, né? Por exemplo, olha a diferença do Raskolnikov, né? Raskolnikov, a gente, desde o início, o narrador fala, ó, ele premeditou o crime, ele cometeu o crime e ele sabia que seria preso em algum momento, porque ele cometeu erros, né? Então a culpa do Raskolnikov, do Dostoiévski, né, autor russo, século XIX, que nós já falamos aqui, personagens marcantes da ficção, o Raskolnikov sofre a culpa porque ele cometeu o crime.
Então, desde o início, a gente sabe que cometeu. Aqui não, aqui a culpa vai vir aos poucos, né? Porque, primeiramente, ele tem um processo, mas que processo é esse? Né? E aí as pessoas ao redor dele querem saber, você está sendo processado, mas o que você fez? Né? Então, com esse problema, né, ou seja, a culpa não vem de dentro, a culpa vem de fora. Ele vai introjetando essa culpa. Por quê? As pessoas ao redor começam a indagar se ele cometeu alguma coisa. Ele sabe que tem esse processo, ele começa. As relações sociais ao redor dele começam a bloquear, né? Porque ele é um processado, ninguém quer ser amigo de um processado, né? Né? Então, imagina, ninguém sabe qual que é a culpa dele. E aí ele começa a aceitar que existe essa culpa, né? Ele começa a introjetar uma culpa de uma lei e ele nunca consegue acesso a essa lei, ou seja, ele não consegue saber por que está sendo processado, qual que é o crime que está sendo acusado, porque se você não sabe o crime, como é que você vai se defender, né? Então ele não sabe de que ele vai se defender, ele não sabe o crime que ele cometeu, e ele está sendo, e a vida toda vai sendo transtornada, né? Assim como foi transtornada a vida do Gregor Samsa. Gregor Samsa, lá do Metamorfose, que um belo dia, do nada, virou inseto, né? Um belo dia ele acordou, ele era inseto. Não explica por quê, se ele estava sonhando. Né? Quando você começa a ler, por exemplo, a primeira vez que eu li o Metamorfose, eu achei que era um sonho, né? Uma hora ele ia acordar e está normal. Né? Está sonhando, né? A ideia do livro é de que é um sonho do Gregor Samsa que acordou como inseto. Mas não, na verdade ele acordou como inseto e a vida toda mudou, né? Imagina, você acordou como inseto. Então, a família toda vai ter outro comportamento, né? As pessoas ao redor, ele mesmo. Só que ele mantém a mentalidade humana, sendo um inseto, né? Ele continua sendo, os pensamentos são humanos, mesmo sendo um inseto. Né? Então, as coisas assim bizarras, né? Então, muita gente fala que, por exemplo, o Murilo Rubião é um leitor do Kafka, porque tem umas coisas bizarras assim também no Murilo Rubião. Mas nós já falamos no vídeo, né, anterior sobre o Murilo Rubião que é bem possível que não. Ou seja, que o Murilo Rubião tenha feito as suas obras pelo mesmo desassossego, né? Pela mesma estranheza do mundo. Claro que depois de ter lido Kafka, não, mas tem muita coisa aqui realmente, né, bate, né? Assim como aquelas coisas que tem ali no Machado de Assis, no Freud, né? Ou seja, precisou do Machado de Assis ler o Freud? Não. Né? É uma percepção comum, assim, que pode acontecer em várias pessoas, né? Quem inventou o avião? Foram os americanos, foi o Santos Dumont? Não, pode ser paralelo, né? Cada um inventou o seu avião do seu jeito. Né? Não precisa de um plagiar o avião do outro. Né? Então, eu acho interessante isso. Então, o Kafka, o que ele fez? Ele fez essas parábolas da vida moderna, né? Você pode fazer leituras. Inclusive, vários autores fazem leituras existenciais da obra do Kafka, leituras alegóricas, leituras filosóficas, leituras religiosas. Né? Por exemplo, o Castelo. Eu já vi textos de leitura religiosa, porque o Kafka também é uma família judaica, não era praticante de judaísmo, mas ele conhecia o judaísmo. E depois teve alguns contatos, né, com a religião judaica. E essa ideia do Deus inacessível, né? Tem muito na Kabbalah, né, que Deus, Deus é inacessível, né? É impossível ver a Deus, alcançar a Deus. Então você tem sempre instâncias até Deus, né? Os anjos, os arcanjos, tá? E aí no Castelo seria uma leitura dessa, né? Desse tipo de... a divindade inacessível seria o Castelo, né? Então a leitura também política, né? Essas instâncias de poder, as autoridades são inacessíveis. E aqui no caso do Joseph K., a lei que é inacessível, né? Então seria a lei divina inacessível, a gente jamais vai alcançar a lei, a gente jamais merecerá a salvação, porque jamais vamos cumprir a lei, né, divina. Aí tem aquela ideia cristã, né, de que a salvação é a graça divina. Deus por misericórdia oferece a salvação, porque o homem se merecesse não alcançaria, né? Por merecimento ninguém merece, né? Por merecimento ninguém alcança. Então o Joseph K., ele vai tentar saber desse processo, e cada vez que ele tenta saber do processo, mais acusado ele é. Por que você quer saber do seu processo? Então, culpa no cartório você tem. Né? Ou seja, a ideia das pessoas é que ele aceite. Não, aceite isso, né? Faça a resignação. Aceite que dói menos, né? Aceite que você é um pecador, aceite que você é um culpado, que você é um réu, que você é um processado, e beleza. Né? Cumpra-se, né? Então, é o famoso fatalismo do Maktub, né? Né? Das religiões orientais, que é aceite-se, né? Está escrito, o destino está aí. Mas o Joseph K., ele é interessante porque ele não aceita. Ele não aceita que, por exemplo, que o tribunal... Quem são vocês que estão me julgando? Né? Interessante isso, que ele não aceita em momento algum essa fatalidade de ser processado, porque ele não sabe quem caluniou, né? Certamente alguém lá... Aí a gente pensa em imaginar que alguém do banco, né? Querendo o cargo dele, né?
porque ele está no sistema bem burocrático, que é o banco onde ele trabalha. Então eu fico imaginando isso, que alguém lá do serviço dele, né, querendo o cargo, né, então né, sempre tem esse caluniador, porque tirando ele do banco, né, há uma possibilidade de ascensão ali. Então algum colega invejoso, né, alguém que nem quer ser gerente lá do banco, né, o Joseph K. trabalha de escrivão no banco, tem um alto cargo lá, né, ou seja, é uma pessoa respeitada, a gente vê que ele é uma pessoa respeitada no banco, respeitado por todo mundo, né. O início da história é isso, ele é respeitado, tem uma vida comum, e ele vai perdendo esse respeito porque eles agora sabem que ele é um processado, né? Então é a coisa exterior, agora eu estou falando, né? E aí ele se revolta justamente com essa condição, né? É o homem revoltado do Camus, né? O homem revoltado do Albert Camus é isso, é o homem que não aceita o fatalismo, né? Não aceita seu destino. E aí o Joseph K., depois nós vamos voltar ao enredo, né? Estou falando do personagem, né? Não se esqueça, não estou resumindo o enredo. Ele vai alcançando vários pontos nessa escala de poder, né? Então ele vai ao tribunal, vai conhecer o inspetor, vai conhecer os juízes, não aceita esses juízes, vai conhecer os meandros do tribunal, vai conhecendo as pessoas que são outras pessoas que são processadas, outras pessoas que tiveram a vida destruída pelo processo, né? Que nunca chega ao fim, né? Não chega ao fim. No caso ele vai chegar ao fim, né? Depois nós vamos ver o enredo, vai chegar ao fim. Mas ele vai sempre encontrando pessoas que estão ali vivendo, parasitando esse tribunal, né? E pessoas que estão... E essa seguinte, e aquela pessoa que está no primeiro escalão só sabe uma coisa no primeiro escalão. Ela também não sabe como é que funciona o tribunal. Aí ele chega na pessoa do segundo escalão. Essas pessoas só sabem o que acontece no primeiro, mas não sabem o que acontece no terceiro escalão. Entendeu? Então as pessoas estão ali, nenhuma pessoa sabe o que acontece no tribunal todo, né? Então elas trabalham para a instância chamada tribunal, mas elas não compreendem como é o resto ou seja, eu sou peça, eu sou engrenagem de um sistema de processos, né, de jurídicos, mas eu não entendo. Então eu sou ali, primeira instância, segunda instância, até ela chegar ao Supremo Tribunal. E aí só quem está lá no Supremo Tribunal é que vai saber toda a escala, né? Então é uma coisa assim que os guardas que o prenderam não sabem nada. Os guardas que o prenderam, inclusive, eles perguntam alguma coisa, eles também são punidos, né? Ele perguntou para os guardas não sabiam, chegou a autoridade como se eles tivessem maltratado o Kafka, eles são punidos também, né? Os guardas aqui, que é o William e o Frantz, né? Interessante, um dos guardas tem o nome do autor, né? O guarda Frantz. Então os guardas também não sabem nada, né? E eles cumprem ordens. Mandaram te prender. Não sabemos, não. Mandava, tem um tal de Joseph K., vão prender o cara. Aí manda prender o cara. Ninguém sabe, né? E aí ele vai no inspetor, também não sabe. Aí tem um outro cara acima, não, tem um advogado lá, também não sabe. E aí cada um só sabe aquele quadrado, né? Cada um no seu quadrado, cada um na sua instância. E ele morre sem saber, né? Não morre sem saber de que está sendo processado, quem está sendo acusado. Não conseguiu chegar ninguém que explicar. Ninguém sabia tudo, né? Cada um sabe um pedacinho da história, né? Então não existe uma visão privilegiada para ver o mundo, né? Cada um está no seu cubículo, né? Na sua burocracia. Então fica aqui, depois nós vamos voltar ao livro, né? E outras obras do Kafka. Interessante aqui que o Kafka ele move a literatura, né? Por exemplo, no Brasil nós temos aqui a Janete Roças, que fez uma biografia romanceada, né? Inclusive tem fotos do Kafka, né, da família. Então é interessante que é uma obra, né? Tem fotos do Kafka, né? É uma obra de biografia, né? Sim. A vida mesmo do Kafka foi bem tripulada, né? A relação com o pai, né? Aqui é manuscrito, né? Primeiras versões. Que ele publicou mesmo foi Metamorfose, né? Alguns contos em jornal, em revista, né? Mas outras obras não foram, né? Cera da Cidade. Interessante esse livro, então, para conhecer um pouco da vida do Kafka. E ficção baseada no Kafka, aqui imaginando o Kafka, né? Conhecendo uma criança que perdeu uma boneca. Esse aqui, o Jordi de Serra e Fabra, é espanhol, né? Então ele imagina, aqui, Prêmio Nacional de Literatura Infantil Juvenil 2007, na Espanha. E ele imagina, né, sendo uma boneca, mandando cartas para essa menina. A menina perdeu a boneca num parque e ele imagina, assim, na verdade eu vou consolar a menina escrevendo as cartas. E a boneca vai viajando pelo mundo, né? Então você vê que o Kafka até hoje inspirando, né, obras, né, a vida do Kafka, um dos maiores escritores do século XX, né, ao longo do século XX foi reconhecido, né, grandes autores do século XX que nós lemos até hoje, né, o George Orwell, o Jorge Luis Borges, né. Então são vários autores assim, que atravessaram o século XX e estão aí atualíssimos, né? Ou seja, o Kafka não é apenas um autor do século XX, ele é um autor do século XXI. Né? Então fica a dica, depois nós vamos voltar a falar do processo, claro, nessa releitura, né?
Vamos fazer uma releitura. Uns 2 vídeos sobre o processo. Mas hoje eu quero destacar esse grande personagem que é Yosef K., o homem que é processado sem saber por quê. Okay? Obrigado pela atenção. Não deixem de compartilhar.